Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, pela graça de Deus, estamos em mais um estudo da lição de adultos, a lição de número 11, a lição bíblica de nossa escola dominical, e estaremos estudando o tema que fala sobre a intercessão de Jesus pelos discípulos, a lição de número 11, a qual estaremos estudando sobre esse tema. O texto áureo diz: "E a vida eterna é esta, que conheçam a Ti, só por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste." João capítulo 17, versículo 3. A verdade prática diz: a oração que Jesus fez ao Pai em favor de si próprio, dos seus discípulos e da sua igreja ressoa ainda nos dias atuais. A leitura bíblica em classe está em João capítulo 17, do versículo 1 ao versículo 3, do versículo 11 ao versículo 17, aonde estaremos estudando, e o texto base está em João capítulo 17, aonde será ressaltado o comentário bíblico desta lição de número 11. Agora vamos apresentar os objetivos da lição, que são 3. O primeiro, meditar sobre a oração de Jesus pela sua glorificação, que se refere à sua missão redentora. Segundo, examinar a oração pelos discípulos para que sejam protegidos e santificados. Terceiro, mostrar a oração por aqueles que futuramente creriam, evidenciando sua perspectiva eterna e inclusiva sobre o reino de Deus. A palavra-chave da lição é intercessão. É a palavra que fala sobre a intercessão, a questão de interceder, e nesse texto Jesus, ele fez isso. Agora vamos ao comentário bíblico da nossa lição, a partir da introdução, que diz: na presente lição, iremos explorar João capítulo 17. Este capítulo descreve a oração mais significativa que o nosso Senhor fez em benefício de si mesmo, ou seja, a sua glorificação, bem como a dos seus discípulos e dos cristãos que viriam a crer no futuro próximo. A oração sacerdotal de Jesus é uma importante lição sobre a unidade do povo de Deus no seu reino e o propósito de promover o evangelho de Jesus no mundo. Vamos agora aos tópicos da nossa lição bíblica, começando com o primeiro tópico, que diz: a oração de Jesus e sua glorificação. O primeiro subtópico diz: a oração de Jesus. Agora aqui vai falar sobre o contexto de João capítulo 17, vai falar sobre a oração de Jesus neste capítulo. Observe que entre todas as orações do Senhor documentadas nos evangelhos, é indiscutível que foi João que relatou, possivelmente, a mais elevada oração de Jesus, no capítulo 17 de João, do versículo 1 ao 26. No início de João capítulo 17 e versículo 1, está escrito: Jesus falou essas coisas. Observe que essa frase
remete ao discurso do Senhor sobre a vinda do Espírito Santo como Consolador, confortando, ou melhor, conforme estudado anteriormente, que estudamos na lição passada falando do Consolador, aonde Jesus ele fala acerca do outro Consolador, a qual viria a estar com os discípulos e foi estudado anteriormente. Certamente o local onde o Senhor se encontrava era o mesmo em que partilhou a última ceia com seus discípulos. Em relação à oração de Jesus, no capítulo 17, agora aqui vai falar a questão da oração de Jesus, no capítulo 17, aonde os estudiosos, os eruditos bíblicos, costumam se referir a esta oração, a essa oração do capítulo 17 como a oração intercessória. Na verdade, nesse capítulo, Jesus ele faz um tipo de intercessão nesse capítulo. E também pode ser chamado de a oração sacerdotal de Jesus, Jesus como nosso sacerdote, como nosso intermediador, ou a oração da consagração. Então, a oração de Jesus, em João capítulo 17, pode se referir a esses três termos: a oração intercessória, a oração sacerdotal de Jesus e a oração da consagração. Nosso Senhor apresentou em oração em pelo menos 3 partes, porque em João capítulo 17, do versículo 1 ao versículo 26, podemos ver que a oração de Jesus ela está em 3 formatos, ela está em 3 partes. Primeiro, ele orou por si mesmo. Jesus, ele fez uma oração por si mesmo, que está do versículo 1 ao versículo 8. É a primeira parte. Jesus, ele ora por si mesmo. Segundo, ele intercede pelos discípulos, que está no versículo 9 ao versículo 19. E também Jesus fez uma oração pela igreja futura, que está do versículo 20 ao versículo 26. Então, observe que essa estrutura da oração de Jesus, em João capítulo 17, essas 3 partes, é muito interessante nós entendermos essa divisão, essas 3 partes, muito interessante para o nosso entendimento, aonde Jesus ele ora por si mesmo, aonde Jesus ele faz uma oração também pelos discípulos que estavam ali presentes com ele, e Jesus também faz uma oração pela igreja futura. Essa é a oração extraordinária do Senhor Jesus em João capítulo 17. Agora vamos ao segundo ponto, que fala a oração de Jesus pela sua glorificação. Observamos que na oração de Jesus, pedindo por sua glorificação, havia um significado espiritual mais profundo, que não se tratava de um ato egoísta, como já abordamos. Ele estava plenamente ciente de seu ministério. Jesus, ele estava plenamente ciente de seu ministério e, portanto, da finalidade de sua missão na terra. Jesus tinha consciência de qual era a sua missão na terra. Assim, em sua conversa direta com o Pai, Jesus declara que é chegada a hora.
Jesus tem uma conversa, um diálogo direto para com o Pai, referindo-se ao momento que o Pai o glorificaria por meio de seu sacrifício redentor no Calvário. O nosso Senhor expressa no versículo 1, quando ele diz: glorifica a teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique a ti. Agora vem a pergunta: que tipo de glorificação é essa? O comentarista, pastor Elenay, ele nos ensina aqui dizendo: mediante a sua morte, o mundo o conheceria e a vida eterna seria oferecida a todos que o aceitassem como Salvador de suas vidas. Glorificar alguém significa torná-lo conhecido. Jesus seria reconhecido como Filho de Deus, o Salvador do mundo. Então podemos ver que quando Jesus morre pela humanidade, quando Jesus ressuscita, a partir dali podemos ver que o Pai glorificou o Filho e o nome do Filho se tornou conhecido. É como diz aqui o comentarista, que o Filho de Deus, o Senhor Jesus, ele foi reconhecido de fato como verdadeiro Filho de Deus, o Salvador do mundo. É por isso que Jesus faz esta oração, a oração de Jesus pela sua glorificação. E a Bíblia diz que o Pai o glorificou a seu Filho. O apóstolo Paulo também fala sobre isso em Filipenses, no capítulo 2, que é um versículo bem conhecido, do versículo 5 em diante, que é um capítulo bem conhecido, onde Deus glorifica o seu Filho. Vamos agora ao terceiro ponto, que diz: a mesma glória com o Pai. No versículo 5 está escrito: e agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Observe que essa referência à glória se relaciona à divindade do nosso Senhor como verbo divino, antes da sua encarnação, porque nós somos sabedores que Cristo ele sempre existiu. Algumas seitas ensinam, algumas falsas doutrinas heréticas ensinam que Jesus foi criado. Mas, de acordo com a Bíblia, Jesus sempre existiu. Jesus sempre foi, de fato, o nosso Senhor como o Verbo divino, mesmo antes da sua encarnação. Então, na realidade, o que Jesus solicita é a glorificação mútua entre o Filho e o Pai, como diz no versículo 5. Vamos ler aqui o versículo 5 de João capítulo 17, que diz assim: e agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse, como diz aqui no versículo 5. Somente nosso Senhor, o Filho de Deus, poderia fazer tal pedido por essa glorificação. Somente Jesus. Somente Jesus poderia fazer tal pedido em questão da sua glorificação. Uma honra que ele possuía antes que o mundo existisse, mostrando aqui que Cristo sempre existiu junto ao Pai. E essa declaração evidencia a divindade de Jesus ao revelá-lo como um com o Pai. Então, Cristo sempre esteve com o Pai, mostrando aqui a sua divindade.
é em si a Trindade que sempre existiu, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então aqui é uma declaração que evidencia a divindade de Jesus ao revelá-lo como um com o Pai. Isso é a unidade em si, que Jesus e o Pai, de fato, são um só. É aqui Jesus, em sua oração, por muitas vezes, Jesus falou nesta questão de unidade para com o Pai. No versículo 11, no versículo 21 e versículo 24, que mais na frente vamos estar estudando um pouco sobre esses versículos. Assim, com base nessa igualdade com o Pai, o pecador que confessa e se arrepende de seus pecados recebe a vida eterna e conhece pela fé o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste, como diz aqui no versículo 3. Podemos ver aqui no versículo 3 a igualdade com o Pai, e aonde o pecador precisa confessar e se arrepender de seus pecados e receber a vida eterna. Como diz aqui no versículo 3 de João 17, que diz assim: e a vida eterna é esta. Aqui vai falar a questão da unidade entre o Pai e o Filho, que diz assim: que conheçam a Ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Então aqui podemos ver aqui uma unidade entre o Pai e o Filho. A sinopse 1 diz: a oração de Jesus demonstra o seu desejo em glorificar o Pai e reafirmar a glória que compartilha com Ele desde toda a eternidade. Então podemos ver aqui já no primeiro tópico pontos muito importantes, pontos importantíssimos para o nosso entendimento, para entendermos melhor esta oração sacerdotal do Senhor Jesus. Agora vamos ao segundo tópico, que diz a oração de Jesus pelos seus discípulos. Observe que no primeiro tópico podemos ver aqui um resumo onde Jesus faz uma oração por si mesmo, do versículo 1 ao versículo 8. Agora vamos estudar a oração de Jesus pelos discípulos. O primeiro subtópico diz assim: intercessão pela proteção dos discípulos. Jesus ele faz uma intercessão pelos discípulos, e nessa intercessão Jesus pede ao Pai para que venha proteger os seus discípulos, para que venha guardar os seus discípulos. Porque nos versículos 4 a 8, exceto o versículo 5, Jesus ele ora como se estivesse apresentando um relato ao Pai sobre tudo o que ele realizou durante seu ministério na terra. No versículo 6, ele intercede por seus discípulos e pela unidade entre eles. No versículo 6. Vamos ler aqui o versículo 6, onde Jesus pede unidade, onde Jesus intercede pelos discípulos e pede unidade entre eles, a partir do versículo 6. Aí você pode fazer esta leitura em sua Bíblia, em João capítulo 17 e versículo 6, que diz: manifestei o teu nome aos homens, que do mundo me deste, eram teus, e tu nos deste, e guardaram a tua palavra. Então podemos ver aqui no versículo 6 que Jesus intercede pelos seus discípulos, pedindo ao Pai
orando ao Pai para que eles viessem ter comunhão, unidade entre eles, uma vez que seriam os responsáveis por continuar a obra que Jesus havia iniciado. Porque bem sabemos que Jesus, ele preparou discípulos, Jesus ensinou discípulos durante 3 anos e 6 meses, e Jesus estava orando ao Pai, para que o Pai viesse dar unidade, comunhão aos discípulos entre si, para que eles viessem ter unidade e comunhão entre eles, porque na verdade eles seriam aqueles que iriam continuar a obra que Cristo fez. E podemos ver que os discípulos, eles iriam continuar esta obra que já havia sido iniciado pelo Senhor Jesus, a obra de levar a palavra, a obra de pregar o Evangelho, a obra de falar das boas novas de Cristo. Então, para isso, Cristo preparou os seus discípulos para continuarem a obra que ele fez. E podemos dizer que para o Pai, o nosso Senhor se refere aos discípulos como homens que do mundo me deste, como diz o versículo 6. O Redentor, o Senhor Jesus, revela que seus discípulos pertenciam ao Pai e que este os entregou a ele. Como diz aqui o versículo 6, a parte B. Eram teus, e tu nos deste, e guardaram a tua palavra. Observe que Jesus menciona que eles guardaram as palavras de Jesus. Eles guardaram os ensinamentos de Jesus. Eu quero fazer aqui a leitura no comentário da Bíblia Pentecostal, de estudo pentecostal, que mostra que os discípulos guardaram a palavra, aqui no versículo 6. Guardaram a tua palavra, guardaram a palavra de Deus. Diz aqui, a oração de Cristo pela proteção, pela alegria, pela santificação, pelo amor e pela união, refere-se somente àqueles que pertencem a Deus, que creram em Cristo, que se separaram do mundo. Então observe aí que os discípulos se separaram do mundo e passaram a andar com Cristo, a viver para Cristo. Creram em Cristo, se separaram do mundo e que guardaram a palavra de Cristo e creem nos seus ensinamentos. Então podemos ver aqui que somente aqueles que servem a Cristo, que andam com Cristo, que aceitaram a Cristo como Salvador, que passaram a guardar a palavra de Cristo, esses sim são os verdadeiros discípulos de Cristo, que guardam a sua palavra. É por isso que no versículo 6, Jesus diz, eram teus, e tu nos deste, e guardaram a tua palavra. Então Jesus, como um exímio mestre, trouxe a palavra do seu próprio Pai, e Cristo revelou essa palavra para os discípulos, e os discípulos receberam essa palavra e guardaram essa palavra. Então, ao longo de quase 4 anos, Jesus investiu nesses homens. Então, quando Jesus esteve ensinando os discípulos, Jesus estava investindo neles. Jesus investiu em cada discípulo. Jesus ensinou cada um dos discípulos acerca do seu reino, acerca do reino de Deus. Então, o comentarista pastor Elienay frisa aqui algo muito interessante. Ao longo de quase 4 anos, Jesus investiu nesses homens que se mostraram fiéis, prontos para prosseguir com a missão de evangelização. Então, os discípulos receberam a palavra e os discípulos se tornaram homens fiéis e se tornaram prontos para prosseguir
com a missão da evangelização. E isso aconteceu com os discípulos quando Jesus subiu aos céus e quando Jesus enviou o Consolador, que é o Espírito Santo, a qual regenerou os discípulos e também deu aos discípulos poder, autoridade através do Espírito Santo, e a partir daí os discípulos começaram a levar a palavra do reino, a levar a palavra de Cristo, e podemos ver que lá no livro de Atos dos Apóstolos, podemos ver ali um grande crescimento da igreja, a igreja primitiva, onde os discípulos, cheios do Espírito Santo, começaram a pregar a palavra de Deus, começaram a pregar a mensagem evangelística. Segundo ponto, os discípulos receberam a palavra. Observe que os discípulos, de alguma forma, eles receberam a palavra de Deus, como diz aqui no segundo ponto. Apesar de, em certas ocasiões, os discípulos terem encontrado dificuldades para compreender completamente os ensinamentos de Jesus, as suas recordações foram reavivadas pelo Espírito Santo quando receberam o poder no dia de Pentecostes, como foi falado anteriormente, permitindo-lhes assim entender e difundir o que aprenderam com o Mestre. No versículo 6, observamos que Jesus referiu-se ao Pai, afirmando que os seus discípulos mantiveram a mensagem recebida, porque Jesus, ele diz ao Pai, e guardaram a tua palavra. Então Jesus está se referindo ao Pai, dialogando com o Pai, afirmando que os discípulos mantiveram a mensagem recebida. Eles guardaram a palavra, como diz o Senhor Jesus, e guardaram a tua palavra. E é isso que nós, como cristãos, temos que fazer. Em cada momento, temos que ter em mente, em guardar a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é ela que nos aviva, é ela que nos renova, é ela que nos mostra a direção, é ela que nos direciona. Ela é a verdadeira bússola para o verdadeiro cristão. Então, assim como os discípulos guardaram a palavra de Deus, nós também, como discípulos de Cristo, temos que guardar a palavra de Deus. Você tem guardado a palavra de Deus? Você tem examinado a palavra de Deus? Você tem estudado a palavra de Deus? Então precisamos continuamente buscar a palavra de Deus e guardar a palavra de Deus em nossos corações. Como disse o salmista Davi no Salmos 119, versículo 11, quando o salmista ele diz: Senhor, eu escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então precisamos continuamente guardar a palavra de Deus. Ao vivermos conforme a palavra de Deus, aceitando e obedecendo aos ensinamentos de Cristo, podemos testemunhar o Evangelho com credibilidade. Então precisamos aceitar a palavra de Deus e obedecer. Devemos crer na palavra de Deus, aceitar a palavra de Deus e como também obedecer a palavra de Deus, os ensinamentos do Mestre, os ensinamentos do Senhor Jesus. E quando nós passarmos a aceitar e obedecer a palavra de Deus, é que podemos testemunhar do Evangelho de Cristo com total zelo, com total sinceridade, com total credibilidade, como é falado aqui pelo Senhor Jesus, que os discípulos guardaram a palavra de Deus. Terceiro, protegidos do mundo. O versículo 14, agora estamos no versículo 14, onde afirma, Jesus diz:
deles a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. É importante prestarmos atenção nesse termo mundo. Quando Jesus usa esse termo mundo, este pode se referir ao universo criado ou à humanidade. No entanto, aqui Jesus se refere ao sistema espiritual governado por Satanás. Observe isso, quando Jesus fala aqui de mundo, aqui no versículo 14, quando Jesus fala do mundo, podemos ver aqui que é um sistema espiritual governado por Satanás. Então, o mundo em si, podemos ver que é onde é um sistema governado pelo maligno, pelo próprio Satanás, como diz no versículo 14. Então podemos ver que Jesus se refere ao sistema espiritual governado por Satanás, como disse o escritor, o apóstolo João, quando ele disse que o mundo jaz do maligno, é esse mundo pecaminoso. Então o apóstolo Paulo também descreve esse mundo como um governo espiritual maligno. Paulo fala sobre isso em Efésios capítulo 2 e versículo 2. Por conseguinte, o nosso Senhor deseja que o Pai guarde os seus discípulos desse sistema mundano, que é incompatível com o Evangelho, sob a influência do príncipe deste mundo. Então Jesus faz esta oração para que o Pai viesse guardar os discípulos, proteger os discípulos desse mundo maligno. E nós cremos que esta mesma oração serve também para nós como discípulos de Cristo, aonde nós cremos que Deus está nos protegendo, nos guardando, nos livrando de todo mal, nos livrando da corrupção maligna desse mundo pecaminoso. Então nós cremos que o nosso Deus, ele ainda está nos guardando do príncipe deste mundo, nos guardando das potestades e principados que de fato estão nos ares e que estão de alguma forma tendo um tipo de governo, de sistema espiritual regido por Satanás. Então nós cremos que Deus está guardando a sua igreja, que Deus está protegendo o seu povo. Agora vamos fazer a leitura da sinopse 2, que diz: Jesus pediu a proteção para os seus discípulos que acolheram a palavra e necessitavam ser guardados do mal que existe no mundo. Então os discípulos receberam a palavra e os discípulos guardaram a palavra e eles creram que Deus estava guardando eles desse mundo que totalmente é governado pelo inimigo de nossas almas. Agora vamos ao último tópico, ao terceiro tópico, que fala sobre a oração de Jesus pelos que viriam a crer. O terceiro tópico é muito importante, os últimos versículos da oração de Jesus, de João capítulo 17. Observe, primeiro, a oração pela unidade da igreja. Jesus ele faz também uma oração pela unidade da igreja. Nesta terceira parte de sua súplica, Jesus pediu pela unidade da igreja. Jesus faz uma petição a Deus, ao Pai, para que a igreja viesse estar continuamente unida, em unidade, em comunhão. Mais do que uma unidade de natureza eclesiástica ou orgânica, Jesus intercedeu pela harmonia espiritual do seu povo.
Então Jesus requer da sua igreja que a igreja venha estar em unidade, que a igreja venha estar em comunhão. Isso Jesus requer dos seus discípulos, aqueles que servem a Ele, e como também da sua igreja. Então Jesus intercedeu pelos discípulos, pela igreja, para que esses discípulos, essa igreja, viesse ter uma harmonia espiritual. Nosso Senhor ansiava por uma união genuína, tal como a que existe entre Ele e o Pai. Então, a mesma unidade que Jesus tinha com o Pai, Jesus também queria essa unidade para com os discípulos e também para com a igreja. E que a igreja viesse estar em total comunhão, em total unidade, em total harmonia espiritual. Essa foi a súplica de Jesus. Essa foi a oração de Jesus. Como diz no versículo 21, para que todos sejam um, assim como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti. Então Jesus faz uma oração pela unidade da igreja. E acreditamos que essa unidade deu certo, porque quando Cristo sobe aos céus, aí podemos ver que ali a partir de Atos dos Apóstolos, observamos que a igreja está ali sempre em comunhão, sempre em unidade, e a igreja passa a se expandir, a igreja passa a crescer. E temos essa convicção que a igreja cresce quando está em unidade, quando está em comunhão. Então Jesus suplica, Jesus faz uma oração pela unidade da igreja. E a igreja, no dia de hoje, também precisa viver em unidade. Aonde tem dissensão, aonde tem uma falta de unidade, de comunhão, dificilmente a igreja cresce, a igreja se expande. Então a igreja, em nossos últimos dias, precisa estar em unidade, em comunhão uns para com os outros. E podemos ver que nas epístolas paulinas, nas epístolas de Pedro, nas epístolas joaninas, também os apóstolos ensinam falando que a igreja precisa estar em unidade e em total comunhão. Vamos agora ao segundo ponto, que diz propósito da unidade. O propósito da unidade espiritual da igreja, conforme a intercessão do nosso Senhor, é que o mundo creia que tu me enviaste. Aqui no versículo 21, Jesus fala, para que o mundo creia que tu me enviaste. Assim, a igreja revela essa unidade espiritual com Cristo. Pelo menos 4 motivos. Aí vamos ver aqui esses 4 pontos que o comentarista pastor Elienay colocou neste comentário, que por certo é muito importante. Vamos ver aqui, a igreja revela essa unidade espiritual com Cristo, pelo menos 4 motivos. Primeiro, união essencial dos salvos como membros do corpo de Cristo. Então, a união é essencial para os salvos. Então, precisamos ter essa união, porque fazemos parte do corpo de Cristo, somos membros do corpo de Cristo. Segundo, união essencial dos salvos, promovida pelo conhecimento crescente sobre Jesus. Terceiro, união essencial dos salvos no desenvolvimento do fruto do Espírito. Paulo fala sobre isso em Gálatas capítulo 5, versículo 22 ao versículo 23. E quarto, união essencial dos salvos manifestada na glória, como Filho de Deus e detentores da vida eterna. Então podemos ver aqui o propósito da unidade espiritual da igreja, a qual Jesus intercede por essa unidade. Então a igreja precisa estar em unidade, viver
em unidade. Vamos agora ao terceiro ponto, que diz oração por encorajamento à unidade. Podemos ver que em João capítulo 17, versículo 21 ao 22, é um versículo que nos mostra algo muito interessante. Vamos ler aqui o versículo 21 ao 22, onde Jesus faz uma oração por encorajamento à unidade. Versículo 21 ao versículo 22. Veja a oração de Jesus. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E eu deles a glória, que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Então, nosso Senhor aqui roga para que os discípulos sejam incentivados a manter a unidade com Ele. Então, os discípulos precisariam manter a unidade com Cristo. Isso serve para nós no dia de hoje. Precisamos manter essa unidade para com Cristo. Precisamos manter essa comunhão para com Cristo, porque Jesus requer isso de nós. A crença em Cristo como único e suficiente Salvador é a principal razão da unidade cristã. A crença em Cristo nos faz ter a verdadeira unidade, a verdadeira comunhão. Então, a crença em Cristo como único e suficiente Salvador é a principal razão da unidade cristã. Nós somos uma igreja hoje por causa de Cristo. Se a igreja existe, é por causa de Cristo. Então, a igreja, nós como servo de Cristo, como igreja de Cristo, temos que, de fato, estar em unidade com Cristo. Devemos estar em comunhão com Cristo. Então, essa é a razão da unidade cristã, de modo que os discípulos sejam encorajados a promover esse testemunho no mundo. Assim, sem essa unidade de fé, observe, sem essa unidade de fé, o testemunho perde completamente a sua credibilidade. Então, Jesus fala aqui de uma total unidade, encorajando os discípulos a viver em unidade. Jesus aqui encoraja os discípulos a viver em união. E assim, sem essa unidade de fé, podemos ver que o testemunho perde completamente a sua credibilidade. Então, quando não temos essa unidade, quando não temos essa comunhão com Cristo, passamos a viver um falso evangelho, um evangelho apenas de palavras. Então, precisamos ter unidade para com Cristo e precisamos ter, de fato, uma ligação que mostra total comunhão para com o nosso Senhor. E assim nós estaremos testemunhando o verdadeiro evangelho de Cristo através dessa questão que envolve a unidade com Cristo, a comunhão com Cristo. Então, aqui no terceiro tópico, podemos ver aqui que Jesus faz uma oração pelos que viriam a crer de uma forma futurística. Jesus, ele faz uma oração pela unidade da igreja e o propósito também da unidade. E Jesus faz uma oração por encorajamento à unidade. A sinopse 3 diz: Jesus fez uma oração pela unidade da igreja, promovendo comunhão entre aqueles que viriam a crer. Agora vamos para a conclusão da lição, que diz: é extraordinário perceber que a oração sacerdotal de Jesus Cristo continua a ressoar nos dias atuais. Ainda hoje, essa oração sacerdotal de Jesus
continua a nos ensinar, continua a nos moldar, continua a nos edificar. Porque em João capítulo 17, do versículo 1 ao 26, podemos ver ali pontos extraordinários, onde passamos a aprender a questão da oração, a questão da unidade da igreja, a questão da comunhão da igreja ensinada pelo Senhor Jesus. Fazemos parte do corpo de Cristo e esse privilégio deve manter-nos cientes da nossa função no reino de Deus. Por isso, temos a responsabilidade de nos apresentar entusiasmados para testemunhar com coragem o Evangelho, revelando a obra que o Senhor Jesus realizou no Calvário. Então, precisamos colocar essa palavra em nossos corações, aonde fala da verdadeira unidade da igreja nesta oração sacerdotal, onde Jesus intercede por seus discípulos. Guarde essa palavra, que você venha ter uma boa aula debaixo da graça de Deus, que Deus venha lhe dar sabedoria. E você também pode nos ajudar se inscrevendo em nosso canal Pastor Elias de Tais. Você estará nos ajudando a propagar a palavra de Deus. Deus abençoe sua vida e sua família. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, e a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo seja com você, com a sua família, em nome de Jesus. Amém.